Êxodo. A obra de Deus. Parte 8. No vídeo anterior, vimos que Moisés, em sua relutância em obedecer ao chamado divino, confundiu humildade com incredulidade. Sua timidez não era verdadeira dependência de Deus, mas antes incredulidade disfarçada, o que acendeu a ira do Senhor contra ele. Aprendemos que a falsa humildade, na verdade, é orgulho, pois recusar-se a crer em Deus e ocupar o lugar que Ele nos designa é tornar o Senhor mentiroso. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Dando continuidade ao episódio anterior, ainda em Êxodo 4, encontramos agora Zípora, a esposa de Moisés, como uma figura espiritual profundamente significativa. Vamos ao conteúdo. Zípora, uma figura da igreja. Como já acentuamos, Zípora representa um símbolo interessante e instrutivo da igreja. Ela uniu-se a Moisés durante a época da sua rejeição, e a passagem que acabamos de reproduzir ensina-nos que a igreja é chamada para conhecer Cristo, como aquele a quem está unida, pelo sangue, sendo seu privilégio beber o seu cálice e ser batizada com o seu batismo. Estando crucificada com ele, ela deve assemelhar-se à sua morte, mortificar os seus membros que estão sobre a terra, tomar a sua cruz cada dia e segui-lo. A sua união com Cristo é baseada no sangue, e a manifestação do poder dessa união implica, necessariamente, a morte da natureza. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses 2 do verso 10 ao 12. Tal é a doutrina referente à posição da igreja com Cristo, doutrina cheia dos mais gloriosos privilégios para a igreja e para cada um dos seus membros, perfeita remissão dos pecados, justificação, completa aceitação, segurança eterna, comunhão perfeita com Cristo em toda a sua glória. Estais perfeitos nele. Isto, seguramente, diz tudo. Que se poderia acrescentar àquele que está perfeito? A filosofia, as tradições dos homens, os rudimentos do mundo, a comida ou a bebida, dias santos, a lua nova ou o sábado. Não toques nisto, não proves daquilo, não manuseis, os preceitos e doutrinas dos homens, dias e meses e tempos e anos, poderia alguma ou todas estas coisas acrescentar um J ou um tio àquele que Deus declarou perfeito? Seria o mesmo se perguntássemos se, depois dos 6 dias de trabalho empregados por Deus na obra da criação, não teria sido necessário o homem dar uma última demão naquilo que Deus havia declarado ser muito bom. Nem tampouco esta perfeição deve ser considerada, de modo nenhum, como um caso de mérito, alguma coisa que devemos ainda chegar, e pela qual devemos lutar diligentemente, e de cuja possessão não podemos ter a certeza até nos encontrarmos no leito de morte, ou perante o trono do juízo. Este estado de perfeição é a parte do mais fraco, do mais inexperiente, do menos instruído Filho de Deus. O mais fraco dos santos está incluído no vocábulo apostólico, vós. Todos os filhos de Deus são perfeitos em Cristo. O apóstolo não diz sereis perfeitos ou podeis ser perfeitos, podeis esperar ser perfeitos, ou orai para que sejais perfeitos. Não, ele, por intermédio do Espírito Santo, declara da maneira mais absoluta, estáis perfeitos. Este é o verdadeiro ponto de partida para o cristão, e se toma como fim aquilo que Deus assinalou como ponto de partida, é transtornar tudo. Mas pode perguntar-se, não temos pecado, nem defeitos, nem imperfeições? Certamente que sim. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 1 João 1 verso 8. Temos pecado em nós, mas não sobre nós. Demais, diante de Deus não estamos no nosso eu, mas sim em Cristo. É nele que estamos perfeitos. Deus vê o crente em Cristo, com Cristo, e como Cristo. Esta é a sua condição imutável e posição eterna. O despojo do corpo da carne é efetuado pela circuncisão de Cristo. Nele, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Colossenses 2 verso 11. O crente não está na carne, posto que a carne esteja nele,
acha-se unido a Cristo no poder de uma vida nova e sem fim, e essa vida está inseparavelmente ligada à justiça divina, na qual o crente está perante Deus. O Senhor Jesus tirou tudo que era contra o crente e trouxe-o para perto de Deus, no mesmo favor que ele próprio goza. Em resumo, Cristo é a sua justiça. Isto põe fim a todas as questões, responde a todas as objeções, e impõe silêncio a todas as dúvidas. Porque, assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Hebreus 2 verso 11. Esta série de verdades é devida ao símbolo profundamente interessante que nos é apresentado na união entre Moisés e Zípora. Devemos agora terminar esta parte do livro e sair, por um momento, de detrás do deserto, sem esquecermos as lições profundas e as santas impressões, tão essenciais para todos os servos de Cristo e para todo mensageiro do Deus vivo, que ali aprendemos. Todos os que quiserem servir eficientemente, quer seja na obra importante de evangelização, quer nos vários ministérios da casa de Deus, que é a Igreja, terão a necessidade de receber as instruções preciosas que Moisés recebeu ao pé do Monte Horebe e no caminho da estalagem. Se desse mais atenção às coisas que acabamos de meditar, não se veria tantos que correm sem ser enviados, nem tantos lançarem-se no ministério para o qual nunca foram destinados. Que todo aquele que se levanta para pregar, ou exortar, ou servir de qualquer forma, pondere, seriamente, se, na verdade, está preparado e se foi ensinado e enviado por Deus. No caso negativo, seu trabalho não será reconhecido por Deus, nem usado para a bênção dos homens, e quanto mais cedo desistir, tanto melhor será para si próprio e para aqueles a quem tem procurado impor o pesado fardo de lhe prestarem atenção. Jamais um ministério humanamente ordenado, ou ordenado por vontade própria, será próprio do recinto sagrado da Igreja de Deus. Todo servo de Deus deve ser dotado de Deus, ensinado por Deus e enviado por Deus. 4 verso 26. Deus encontrou Moisés. Verso 24. Depois, desviou-se dele. 4 verso 27 e 28. O encontro destes dois irmãos, após 40 anos, deve ter sido bastante emocionante. O verbo hebraico traduzido como encontrou, dá a ideia de um encontro pessoal e emocionante, com um abraço apertado. Foi muito adequado o fato de os dois terem se encontrado no Monte de Deus, Êxodo 3 verso 1. Posteriormente, neste mesmo lugar, ambos ministrariam juntos. 4 do verso 29 ao 31. Quando Moisés e Arão chegaram ao Egito, reuniram todos os anciãos. Arão fez o papel de porta-voz de Moisés, verso 14 ao 16. Não ficou muito claro se foi Arão ou Moisés quem fez os sinais diante do povo. Mas, a resposta das pessoas foi bastante receptiva. Elas acreditaram em Deus e adoraram aquele que mandou os sinais e os mensageiros. O Senhor finalmente visitava os filhos de Israel. Aqui, a visita de Deus implicou libertação, como em Rute 1 verso 6. Em outras passagens, o verbo hebraico pakad, visitar, implica ira e castigo. Isaías 10 verso 12. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.